A ONG lavajatista Transparência Internacional Brasil, ela atacou Alexandre de Moraes por causa da atuação do ministro do STF, no caso envolvendo Flávio Dino e o blogueiro Luiz Pablo. Como a gente mostrou aqui ontem, o Moraes determinou operação de busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, que é ex-secretário do governo do Maranhão. Ele é considerado pela Polícia Federal como informante do blogueiro Luiz Pablo, que já publicou textos contrários a Flávio Dino. Além disso, Moraes autorizou medidas contra Diogo Diniz Lima, que é advogado, ex-secretário de Urbanismo e Habitação na Prefeitura de São Luís, e também apontado como informante que, segundo o despacho do ministro, fez pagamentos de R$100 mil ao blogueiro para a quitação de um imóvel. O Dino afirmou, por meio da assessoria, ter pedido ampliação de medidas de segurança para ele e para a família. O magistrado disse a interlocutores ter sofrido perseguição lá no estado. A Transparência Internacional Brasil falou em blindagem e pavimentação de uma escalada autoritária da corte, ao comentar esses desdobramentos do caso. Também afirmou que a jurisdição universal normalizada no STF tornou-se vetor permanente de autoritarismo e abuso de poder. A ONG lavajatista ainda acrescentou o seguinte: os poderes excepcionais autoconcedidos do STF há muito deixaram de ter como alvo conspiradores reais em circunstâncias extraordinárias de ameaça institucional. Passaram a servir sistematicamente a blindagem de ministros contra o escrutínio público, investigações, a retaliação contra whistleblowers e, por vezes, até a vendetas pessoais. Eu tenho vergonha. Essa Transparência Internacional Brasil, que é a seção brasileira da Transparência Internacional, porque tem a Transparência Brasil, né? Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha alheia de falar um pouco dessa gente, porque foram parceiros, há reportagens em penca, foram parceiros de todos os desmandos da Lava Jato, inclusive prestando assessoria técnica quando a Lava Jato tentou ficar com 2,5 bilhões de multa da Petrobras para criar uma fundação privada de combate à corrupção em Curitiba. E quem impediu a criação dessa fundação... E a Gabriela Hart, a juíza, foi punida há pouco pelo Conselho Nacional de Justiça, justamente porque condescendeu com essa vergonha. Aliás, fui eu que noticiei, primeira mão, então, né? Condescendeu com essa vergonha, que foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Você tem trocas de mensagens do Dallagnol combinando nota pública da Transparência Internacional para tentar livrar a cara da Lava Jato quando as coisas começaram a ficar feias. A concordância da Transparência Internacional com as 10 medidas contra a corrupção, 4 delas fascistas, que previa, por exemplo, fim do habeas corpus na prática. E agora vem excretar regra num caso que, desculpe, eu peço vênias às entidades, a ANER, Associação Nacional de Revista, a ANJ, de jornais, a ABERT de TV, mais não sei quem, Sociedade Interamericana de Imprensa, sei lá o quê. Porque o sigilo da fonte... Crime não é jornalismo. Crime não é jornalismo. Quem confunde crime com jornalismo acabará confundindo jornalismo com crime. É curioso que não se fale, é curioso que se esteja omitindo, inclusive em editoriais, se esteja omitindo que é um pagamento de R$100 mil nessa história. Cuidado, tem coisa que parece jornalismo, não é. Eu já disse que em matéria de Pablo, eu tenho lá na Band, que é ótima pessoa, não estou dizendo que esse outro seja ruim, mas... E o Pablo... A mala já está lá fora, vou te deixar, por favor não implora, porque homem não chora e não pede perdão. É desse que eu gosto. Não dá.
Não adianta, isso não vai resolver a coisa, né? Jornalista não tem licença para cometer crime. Ah, mas se abre a porta, tem a tese do se dá o primeiro passo. Eu vou sugerir a essas pessoas que comecem a se opor a que se ouçam as conversas de advogados com clientes nos presídios de segurança máxima das organizações criminosas, porque essas conversas são monitoradas. E a lei garante o sigilo na conversa do advogado com o seu cliente. Nesse caso, se excepciona, inclusive, porque se sabe o risco que existe, né? Não. Crime não é jornalismo. Crime não é jornalismo, né? E, por favor, parem de omitir informações de quem são as pessoas, que, inclusive, uma das pessoas envolvidas aí está em prisão domiciliar decidida pelo Dino, num processo que tem sigilo, mas que envolve homicídio. A segurança do ministro sendo exposta, dados de segurança do ministro sendo expostos, o ministro que recebe ameaça de morte todo dia. Ora, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Há limite também para a campanha. A imprensa brasileira foi tomada em setores de um mau espírito, que aquele ente que defende a democracia é quem mais apanha. E a fascistada passou a falar em nome da liberdade. Eu não caio nessa, não. Não caio, não vou cair, né? Bora voltar para explicar, Reinaldo. É o que eu estava falando que o ministro Flávio Dino, ele voltou a se pronunciar sobre o caso que a gente estava falando, o do blogueiro Luís Pablo. Ele afirmou na quinta-feira que tem suportado agressões e injustiças. E também disse que, como ministro do STF, ele não pode participar de apaixonados debates públicos e, por isso, acompanha calado e perplexo a exposição de interpretações absurdas. O Dino acrescentou o seguinte: em outras funções, podia me pronunciar abertamente com mais frequência. Agora isso pode até acontecer, mas muito excepcionalmente. De todo modo, a minha biografia e a minha atuação profissional em 37 anos de serviço público são minha maior defesa. Olha, é isso mesmo. O Dino é uma pessoa decente, de bem. Agora, porque decente de bem pode transgredir a lei. Não. É a segurança do ministro que está sendo vulnerada. É a segurança do ministro que está sendo vulnerada. E quando você vai verificar as personagens da história, eu fico com vergonha de ver tanta gente condescendendo com isso. Isso parece, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas estou dizendo que o procedimento é o mesmo. Essa coisa linda, quando eu vejo notórios fascistas defendendo liberdade de expressão. E quando você vai ver a liberdade de expressão, no fundo é liberdade de agressão. Porque a primeira coisa que fariam se chegassem ao poder seria criar limites à liberdade de expressão. O ministro estava sob ameaça. O ministro é vítima. Essa operação toda envolve grana. Ela se confunde com jornalismo, mas não é jornalismo. Não é? E aí eu vejo assim... chega, tem uma hora que a inocência vira burrice ou a burrice se faz inocente, eu não sei, né? Ou pior, a má fé se faz inocente e burra. Ora,